Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esse é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos voltar a fazer as nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? Voltando a Voyager, mais especificamente para o sexto episódio da primeira temporada, intitulado O Buraco da Agulha. Esse episódio é um episódio bem bacana, tá? Ele vai abordar, né, a questão da volta da Voyager, né, do quadrante Delta para o quadrante Alpha, né, em sua viagem ali de cerca de 70 mil anos-luz, né? E quando você faz uma viagem muito comprida dessas, né, uma viagem que vai demorar mais ou menos 70 anos, né, você tenta buscar, né, atalhos, né? E atalhos, nesse caso, são buracos de minhoca, né? E aí a Voyager detecta um buraco de minhoca que está um pouco afastado do curso dela, né, em direção ao quadrante alfa, né, mas a Janeway decide arriscar, né, para investigar esse buraco de minhoca para ver se ele pode ser um atalho. Quando eles chegam lá, eles veem que esse buraco de minhoca ele é microscópico, ele tem uma abertura de somente 30 centímetros e ele está colapsando, ele está fechando no caso, né? Então, o que o pessoal faz da Voyager, né? Eles pegam uma sonda, jogam dentro do buraco de minhoca para escanear a sonda e eles percebem que a sonda é escaneada. E eles começam a tentar entrar em contato com quem escaneou essa sonda. E eles vão descobrir que foi uma nave romulana que está no quadrante alfa, uma nave de ciências que está, né, escaneando. E aí a Janeway começa a conversar com esse romulano, né, desconfiado toda a vida, né, porque é um romulano, inclusive, né? Interessante a gente perceber isso, né? A gente tem que lembrar que a Federação e o Império Romulano são inimigos, né? E aí ele não vai muito acreditando no início que eles estão no quadrante Delta, não. Mas a Janeway, com um baita de um jogo de cintura ali, né? Vai conversando com esse capitão romulano, né? E aos poucos vai convencendo ele, até que eles conseguem, inclusive, estabelecer contato visual, né? E aí a Janeway, né, pede, a única coisa que a Janeway pede é para que eles enviem, né, mensagens, né, que a tripulação da Voyager possa gravar mensagens para mandar para os seus familiares, né? Essas mensagens seriam enviadas pelo buraco de minhoca e aí, né, o Romulano levaria essas mensagens para a Federação, né, só para eles terem consciência, né, de que a Voyager está pedida no quadrante Delta e que tem toda uma tripulação lá, né, que não morreu, que está desaparecida, mas não morreu, né, e que se envia mensagens para esses familiares, né. O capitão da nave romulana manda essa proposta da Janeway para o Senado romulano, que a gente sabe que tem uma burocracia que vai demorar, né, e o grande problema é que essa fenda, né, esse buraco de minhoca, ele vai fechar em 48 horas e vai, inclusive, destruir a sonda, né, quer dizer, a sonda também vai parar de funcionar em 48 horas, quer dizer, né. Então ela vai tentando convencer o nosso amigo aí, o nosso capitão romulano aí, né? Ele diz que é só um cientista, ele é um astrofísico, inclusive, né? E ele diz que ele não tem como apressar, né, a burocracia do Senado romulano, né? E aí a Jenny vai perguntando, você tem filha? Tenho, né? Eu estou há um ano no espaço, não vi ela nascer, quando eu voltar ela já vai estar com 2 anos, né? Então a Jenny foi ali meio que apelando para esse lado mais sentimental e, vamos dizer assim, foi amolecendo esse capitão romulano. Foi um diálogo muito legal, né? Partindo do pressuposto de que a gente está vendo aí duas culturas inimigas, né? E aí esse romulano vai entrando nessa vibe aí, vai começando a ficar sensibilizado, né? E aí o que acontece? A Torres descobre, né, que de repente pode-se mandar, né, pode-se teletransportar toda a tripulação por esse buraco de minhoca até a nave romulana no quadrante alfa, né? E aí eles primeiro fazem um teste, pedem essa autorização, né, para esse capitão romulano, eles fazem um teste, eles teletransportam alguns cilindros, o cilindro consegue chegar, né? E aí depois o que acontece? Quando eles pedem para teletransportar a tripulação, o romulano fala que não pode teletransportar para aquela nave, mas que ele vai chamar uma nave militar para isso. E aí ele se oferece, né, como cobaia, né, para esse teletransporte, para ver se consegue teletransportar tripulantes também, né. Aí ficou um pouco puxado, né, ficou um pouco pesado aí, né, porque a gente sabe que um capitão romulano jamais faria isso, né, mesmo estabelecendo as relações mais cordiais possíveis com a Janeway, né. Mas, né, é a coisa da série, é a coisa do episódio, né, foi pela vibe do episódio. Aí ele foi teletransportado. Quando ele foi teletransportado, o Tuvok deu uma escaneada nele, né?
que o teletransporte estava com uma diferença de fase, né? E aí o Tuvok percebeu que aquele buraco de minhoca não dava diferenças só no tempo, no espaço, dava diferenças no tempo também. E aí o nosso amigo Capitão Romulano, ele era de 2351, quando, né, a Voyager estava no ano de 2371, quer dizer, ele estava 20 anos atrasado no tempo, ou seja, não poderia, né, teletransportar a tripulação da Voyager, né, para o passado, né, porque seria alterado o passado, né. O Romulano não poderia falar, né, desse encontro com o pessoal da Voyager, né, e nem ele poderia, né, quando chegasse em 2371, alertar, né, a Federação da Voyager não fazer essa missão, porque a presença da Voyager no quadrante Delta já tinha provocado um monte de alterações naquele quadrante que desapareceriam, né, caso a Voyager não fosse para lá. Então, quer dizer, ficou tudo na mesma, mas ele ainda assim recebeu o cilindro, né, com as mensagens, né, de toda a tripulação, e ele avisou: eu vou esperar 20 anos, né, vou voltar lá para o quadrante alfa, em 2351, vou esperar 20 anos e quando der os 20 anos eu entrego para a Federação o cilindro. Só que depois, quando ele foi teletransportado, Tuvok, né, sempre ele ali, né, viu os registros históricos da nave e viu que ele tinha morrido, esse Romulano tinha morrido em 2367, quer dizer, 4 anos antes, né, dele entregar os cilindros. E aí ficou todo mundo com aquela cara de tacho, mas sempre apareceu uma voz salvadora na multidão. Gente, confesso a vocês que não me lembro quem foi que falou, mas ele que falou assim: de repente ele deixou isso num testamento para ser aberto só em 2371, de repente ele deixou isso sob a responsabilidade do Império Romulano. Quem sabe não chegou, né? O fato dele ter morrido não significa que não tenha chegado, né? E ficou aquela dúvida no ar, né? E aí vamos retomar, né, o nosso curso para casa, né? Quer dizer, um episódio muito bacana, né, que trabalhou com questão de paradoxos temporais, que trabalhou com essa questão aí do Romulano e da Janeway, desse relacionamento entre o Romulano e a Janeway, né, que de repente você tem duas pessoas inimigas, né, fazendo um relacionamento bem próximo, né? Foi muito bacana, isso foi muito bacana nesse episódio. Outra coisa que esse episódio teve também foi mais um pouquinho o desenvolvimento do personagem do Doutor, né? Porque quando ele estava lá atendendo um cara que estava lá com vamos dizer assim, um machucado, uma luxação no corpo por excesso de atividade física, né? O cara simplesmente ignorava o doutor porque ele era um holograma e só falava com a Cass, que era enfermeira. A Cass ficou muito pau da vida com isso, né? E ela foi falar com a Janeway: pô, o doutor apesar de ser um holograma, ele é um humano também, ele está aprendendo, coisa e tal, né? As pessoas tratam ele com muita rispidez. E a Janeway falou: mas ele também trata as pessoas com rispidez, né? E aí a Cass falou: mas mesmo assim ele é um tripulante, né? Ele é uma pessoa que pode aprender, ter um relacionamento melhor, coisa e tal. E ele também não está sendo tratado direito. Esse negócio não está certo. Ele não pode ser visto apenas como uma máquina, como um acessório, como um aplicativo, né? Como a gente fala hoje, né? E aí a Jenny deu um clique na cabeça dela, ela falou: é mesmo, eu tenho que ir lá conversar com o doutor um pouquinho. E aí ela chegou, né? Como é que você tá aí, doutor? Como é que estão as coisas? Você tá precisando de alguma coisa? Aí o doutor: pô, tem horas que me esquecem de me desligar e eu fico horas aqui à toa sem fazer nada. E tem horas que eu tenho coisa para fazer e as pessoas me desligam. Isso é muito irritante, eu não tenho um controle de ser ativado ou desativado. Aí, Jenny, eu vou fazer isso para você, né? E aí vai-se, né, começando a dar um pouco mais de atenção, né, para esse... mais ainda atenção para esse personagem, né? A gente está vendo que ele está sendo muito bem construído nesse início de série, né? A gente viu que tem essa coisa aí, né? Tanto que no final do episódio, né, ele atende o mesmo cara que continua fingindo que ele não existe, ele dá um esporro no cara, o cara começa a respeitar ele, né? E aí a gente vê aí a Cass, né? Esse relacionamento entre a Cass e o Doutor no início da série estava muito legal, né? Foi uma pena que depois ela acabou, né, infelizmente sendo descartada da série, até porque os fãs não estavam gostando muito dela, estavam achando que ela era muito sem sal, coisa e tal. Mas foi uma pena, porque esse relacionamento entre a Cass e o Doutor estava muito bacana, né, nesse início de primeira temporada, né? E pena que essa coisa não foi muito pra frente, ela poderia ter ido bem mais pra frente, né? Mas é isso, infelizmente essas coisas acontecem, tá? Gente, vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. A análise desse episódio vai também estar em formato de texto lá na Batata Espacial, como sempre, tá?
E não deixem de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal do Diário do Capitão e a tocar o sininho lá para as notificações para vocês saberem quando tem vídeos da gente, tá? E interajam com a gente, que essa ajuda sempre é muito bem-vinda, tá? Um abração, fui e até a próxima.